que você acha melhor? Começar uma canção pela letra ou pela música? Hoje nós veremos nesse vídeo algumas vantagens e desvantagens de cada uma dessas técnicas. Olá, meu nome é Gandhi Martínez, bem-vindo ao canal Eu Compositor. Aqui nesse canal eu compartilho conhecimentos, conceitos, teorias que ajudam os músicos a se tornarem melhores compositores, melhores criadores musicais. Hoje nós vamos falar aqui sobre composição de canção, né? Canção, como vocês sabem, são músicas que têm a parte musical, ou seja, né, a melodia, a harmonia, e também uma letra associada a essa música, né? Então nós podemos dizer que nós temos duas instâncias, né? Duas dimensões, a dimensão musical e a dimensão textual. E a gente pode começar uma canção tanto pela melodia, né, pela parte musical, quanto pela letra. Porém, a gente tem que entender quais são as vantagens de se começar uma canção pela letra ou pela música. Bem, a primeira forma que eu quero abordar com vocês de se começar uma canção é através da música. Eu já de antemão vou falar para vocês aqui o seguinte: eu, Gandhi Martínez, como compositor, como professor de música, aconselho a começar uma canção sempre pela música, pela parte musical. E por que eu falo isso? A primeira e principal razão para eu acreditar nisso é o seguinte: quando a gente escuta música, desde pequeno, e se emociona com as músicas e tudo mais, e lembra das músicas, você pode perceber que a gente às vezes escuta músicas que tem letras de outros idiomas, né? O inglês, espanhol, italiano, francês, enfim, né? Mas isso não importa pra gente. A gente gosta daquela música mesmo assim. Mesmo sem a gente entender o que está sendo dito na letra, a gente gosta daquela música. E, inclusive, se alguém pedir para você, por exemplo, cantarola aí, canta uma música que você gosta muito, tal, não sei o quê. Possivelmente, você vai começar a cantar a música, mesmo se for em português, em algum momento você vai, sei lá, trocar palavras da letra, esquecer a letra completamente, mas a melodia você vai lembrar. Você sempre vai lembrar da melodia. É por isso que eu começo pela música, né? É porque a parte musical da música, de uma canção, é a que mais fica na gente, é a que a gente mais lembra, é a que mais emociona a gente. Por exemplo, você não precisa entender o que está sendo dito na letra para que você seja capturado pela música, né? Para que ela te emocione, para que você entenda a atmosfera daquela música. Então, isso é um fator muito importante, tá? Quando você vai começar uma canção, comece, se possível, pela música. O que é a música nesse caso? Melodia, principalmente, né? É a melodia dela, a harmonia e o estilo ali, o ritmo, né? Que ela está inserida. Basicamente é isso, tá? Então você se esforça para fazer uma boa música, uma ótima música que se sustente por si só. Tá? Eu sempre falo isso. O que eu quero dizer com se sustente por si só? Né? É uma música que, se você tocar ela, por exemplo, no piano, que é o meu instrumento é o piano. Então, quando eu faço uma música, eu vou lá, faço a melodia, faço a harmonia, e eu vou tocar essa música no piano. Só instrumental. O que eu estou percebendo ali? O que eu estou tentando perceber? Eu estou tentando perceber se aquela música ela já me emociona, ela já diz meio que tudo que ela precisa dizer só instrumentalmente. Se eu falo, não, essa música tá boa, ela me convenceu, só a música, ela já tá boa só a música. Se ela fosse uma música instrumental, já estaria ok, sabe? Muito bom. Então eu tenho a parte instrumental da música. Eu tenho a música. Então aí eu já garanto muito mais de 50% da música toda, tá? Porque a música é a principal dimensão da canção. E qual que é a vantagem de se fazer isso? São muitas vantagens, né? Uma das vantagens é, por exemplo, você conseguir fazer a atmosfera que você quiser. Por exemplo, eu estou a fim de fazer uma música super introspectiva, densa, meio sombria, sabe?
não importa. Então você vai lançar mão, né, de recursos musicais. Eu vou usar a harmonia assim assado, com acordes X e Y, o andamento tem que ser mais lento ou mais rápido, sabe? O tipo de melodia vai ser mais descendente, mais cheio de zigue-zague, mais não sei o quê. Então eu tenho uma liberdade, sabe, para conseguir chegar nessa atmosfera muito grande. E isso é extremamente importante. Isso tem outra vantagem, que é o seguinte: se eu conseguir estabelecer muito bem uma atmosfera específica ali, na minha música, só instrumentalmente, isso já me dá uma ideia de como a letra vai ser. Porque assim, pensa na atmosfera musical, quando ela é tocada só instrumentalmente, como uma atmosfera mais abstrata, uma atmosfera mais ampla. Porém, isso é uma coisa meio abstrata. O que a letra vai trazer para dentro dessa atmosfera mais ampla e mais abstrata? Ela vai trazer especificidade, ou seja, eu vou colocar uma cara nessa atmosfera, eu vou colocar personagens, eu vou colocar um cenário, eu vou colocar uma narrativa específica que se passa dentro dessa atmosfera. Entende? Então, quando você faz a música primeiro, você já direciona mais ou menos um campo estético, um campo temático, que será utilizado na sua letra. Então isso é uma grande vantagem também. Outra coisa é, quando você faz uma música, né, uma melodia primeiro, o que essa melodia, por exemplo, vai te dar? Ela vai te dar quantas notas tem, né, em cada frase ali da melodia, quais são as acentuações que estão ocorrendo naturalmente naquela melodia. Tudo isso vai ser utilizado como informação para a gente encaixar a letra também. Isso já é uma coisa mais técnica, né? Poxa, eu não vou poder fazer uma letra, talvez, de um faroeste caboclo, porque não vai caber nesse tanto de notas que eu tenho aqui nessa melodia. Então eu tenho que adequar, né, o tamanho da minha letra, o tanto de palavras, para o tanto de notas que está ocorrendo ali na minha melodia. E também as acentuações que estão ocorrendo na minha melodia. Elas têm que coincidir com as acentuações silábicas da palavra. E isso nós já vimos em outro vídeo, que se chama prosódia musical, que é quando as acentuações da palavra coincidem com as acentuações da melodia. Elas precisam coincidir, porque senão você acaba fazendo erros de prosódia, né? A silabada, né, que a gente viu no vídeo. E isso é de extrema importância, tá? E a melodia da música já te dá isso. Já orienta a maneira que você vai ter que fazer a letra. Também nesse sentido mais técnico. Claro, isso também pode ser visto como uma desvantagem, né? Porque se você tem um monte de parâmetros ali que a melodia já te dá, né? A quantidade de notas, as acentuações, já em locais específicos, isso é bom por um lado, porém tem uma desvantagem, que é isso vai limitar a tua criatividade na hora de escrever a letra. Você não vai poder escrever qualquer coisa de qualquer maneira. Você vai ter que seguir esses parâmetros. Então isso também pode ser visto como uma desvantagem ao começar a música com a parte musical da canção. Não são só flores começar com a parte musical da canção, né? Nenhum dos lados são só flores, tá, pessoal? Sempre vai ter vantagens e desvantagens. Tem uma outra coisa também que pode ser visto como uma desvantagem, que na verdade é uma dificuldade do caminho ali, né, que você pode encontrar. Quando você está fazendo a letra e tentando encaixá-la na melodia, você pode encontrar algumas dificuldades ali e tal de encaixar e pode se ver meio tentado a querer modificar a melodia. E nesse caso eu falo e repito, tente não modificar a música que você já fez. Se a música que você já fez já está boa, você já tocou ela instrumentalmente, ela está se sustentando em pé, sozinha, já está muito boa, tente ao máximo não trocar essa melodia, não trocar a música. Você pode sim encontrar dificuldade de colocar uma letra na melodia bem certinho como você pensou. E aí às vezes você vai ter que trocar, tá? Mas para isso você tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Sempre que possível, troque a letra e não a melodia. Antes da gente continuar esse papo muito bom aqui, muito importante para nós músicos, para nós compositores, eu quero informá-los que eu tenho um livro que fala justamente sobre todas essas questões que envolvem a composição de canção popular especificamente, tá?
O link está aqui na descrição. Esse livro está num valor promocional, tem bônus muito legais. É um livro que compila anos e anos de aprendizado, de conhecimento, de experimentações, tentativa e erro. E ali eu compilei assim só o filé para quem gosta de composição, quem quer aprender de forma profissional e com uma linguagem super mega acessível. Da maneira que eu estou falando com vocês aqui, é a maneira que está escrito o livro. Então, não perca essa oportunidade. Se quer dar o próximo passo na composição, acesse o link aqui e saiba mais sobre esse livro. Ok, e começando com a letra. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens de se começar pela letra? Bem, uma coisa muito importante aqui que eu quero alertar vocês sobre esse assunto é o seguinte. Eu sempre estou olhando aí pela internet, vejo meus alunos, vejo pessoas pessoalmente, eles falam o seguinte: eu tenho um monte de letras em casa, já escrevi um monte de letras, mas a minha dificuldade é fazer música para elas, transformar elas em música. E eu te digo, se você só tem uma letra, você não tem nada praticamente. Tá? Por que eu digo isso? Não é por maldade não, tá? Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas, quando elas escrevem um texto e elas acham que tem uma letra, elas escrevem sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de parâmetro, de nada. Elas simplesmente escrevem um texto ali, às vezes até fazem com frases mais curtas, assim, para ser algo parecido com um poema, alguma coisa assim, mas no máximo isso. Isso, quando o seu texto, o texto que você escreve, não tem o mínimo de planejamento, o mínimo de coerência interna, de número de versos em cada estrofe, de número de sílabas em cada verso, vai ser muito difícil alguém conseguir musicar essa sua letra e que soe uma música coerente. Tem pessoas que fazem letra, que vão escrevendo, e você não consegue saber, não consegue, falar, não, isso aqui é uma estrofe, isso aqui pode ser um refrão, isso aqui pode ser uma ponte, sabe? Não, a pessoa vai escrevendo, liso assim, e só vai, Isso é muito difícil de musicar, tá? Muito difícil. Se você tem esse tipo de letra, sinto muito em informar, você não tem quase nada na mão. Eu sei que é tentador, a gente vê um monte de gente, fazendo sucesso, Poxa, você pega, por exemplo, pessoas do sertanejo universitário, que está super na moda, faz anos, assim, e às vezes eles têm letras bem pequenas, assim, e, poxa, os caras fazem uma sucessão e ganham uma grana e tudo mais, Isso é muito tentador para as pessoas. Falar, poxa, se o cara fez sucesso com essa letra aí, que me parece simples de fazer, eu acho que eu também consigo fazer. E aí vai lá, escreve um monte de letra e se auto-ilude, Fala, não, isso aqui também é uma letra, Eu acho que se algum produtor, às vezes tem umas ideias assim, Se algum produtor, algum empresário, não sei o quê, pegasse essa letra e fizesse uma música, era sucesso na certa. Isso aqui é sucesso na certa. Cara, não, tá? Não é assim que funciona. Então, não se iluda. Mas assim, eu não estou te desanimando, se você é essa pessoa. Procure conhecimento. Entende? Procure conhecimento. Existe. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Só que você precisa procurar conhecimento, entender como é que funciona. E dá para fazer, tá bom? Mas assim, sem um tiro no escuro, muito difícil, tá? Mas enfim, vamos voltar. Pessoas que fazem letra, tá? Vamos supor que a pessoa que está fazendo essa letra, ela já tenha conhecimento mínimo, Ela fez uma letra que é para ser letra de música, não é um texto aleatório, nem nada disso. Tem uma coerência e tudo mais, tá? Partindo desse pressuposto, quais são as vantagens de se começar pela letra? A primeira vantagem, a maior delas, eu acho que é a liberdade poética e narrativa que você tem, tá? Não tem nada te prendendo, tá? Não tem uma melodia ali que você precisa seguir as acentuações e o número de notas, não tem nada disso. Você escreve da maneira, as palavras que você prefere, que deem mais efeito àquilo que você quer transmitir no seu texto, uma coisa mais poética, uma coisa mais incisiva. Cara, você tem liberdade total textual nesse caso. E isso é ótimo, maravilhoso. Você consegue propor temas, narrativas complexas ou inusitadas,
Você consegue fazer muita coisa quando você começa pela letra. E isso é uma grande vantagem de começar pela letra. Agora, nós temos também o outro lado da moeda, que é quando você vai precisar musicar essa letra. E aí vem algumas desvantagens e também vantagens, né? Vou começar pelas vantagens. Uma das vantagens é o seguinte: quando você tem uma letra bem estruturada, né? A pessoa fez uma letra bem estruturada, que é para ser letra de música, né? Essa letra ela vai ter várias características que vão te dar várias pistas por onde você vai começar a fazer essa música, tá? Então, novamente, nós temos alguns aspectos técnicos e alguns aspectos mais estéticos, vamos dizer assim. Lembra que eu falei que quando você começa com a música ela te propõe uma atmosfera que é uma atmosfera mais abstrata, mais ampla, e a letra da música faz uma narrativa, tudo isso ficar mais específico? Então, agora você começou pelo específico. Então você vai pegar, vai entender aquela narrativa, né? Você como músico que vai musicar essa letra, você vai ler aquilo, vai entender bem a narrativa, né? Quais são os personagens, o que está acontecendo. E isso vai te dar a narrativa específica do que está acontecendo. E aí você vai pensar o quê? Que tipo de atmosfera sonora, que tipo de emoção eu preciso reforçar com a minha música, com a parte musical, ou seja, melodia, harmonia, né, o ritmo, que faça com que essa letra ganhe mais força ainda, que eu reforce isso aqui que está escrito. Então você tem que pensar numa melodia, numa música, que não contradiga o que está sendo dito na tua letra. Ou seja, vamos supor que você fez uma letra que você está falando sobre a sua filha que nasceu, o seu filho que nasceu, sabe? Então uma letra poética, uma letra leve, né? Que fala de um amor muito genuíno, muito verdadeiro, tá? E aí de repente você faz uma música que parece que você está protestando contra alguma coisa e bota essa música para essa letra. Não vai funcionar. Você vai fazer uma música muito ruim. Não faça isso. Você tem que entender o que está sendo dito na letra, entender a emoção geral, a atmosfera geral e fazer com que a sua música reforce isso. Você vai colocar essa letra dentro dessa atmosfera aqui, ó, X, que eu identifiquei. Aí, maravilha. Então, isso é uma grande vantagem de começar pela letra, porque você vai ter uma narrativa muito específica, uma emoção às vezes muito específica, que você já vai ter um ponto de partida ali super bom para fazer a tua música, né? Não vai ficar tipo, meu Deus, por onde que eu começo? Não, você já vai ter um ponto de partida muito bom. Outra coisa é que a sua letra, ela vai ter já uma métrica, né? Ela já vai ter as acentuações naturais das palavras, então você vai conseguir mapear isso, e isso vai ajudar você a fazer uma melodia que encaixe com essas métricas, né? E com essas acentuações. Sempre lembrando daquela questão da prosódia. Não importa se você vai começar com a melodia ou com a letra, você sempre vai ter que fazer com que as acentuações da letra e as acentuações da melodia coincidam. Você só vai modificar a via com que você vai fazer esse trabalho. Ou eu vou colocar a letra em cima da melodia, ou a melodia em cima da letra. Mas esse cuidado vai ter que ser tomado em ambas as vias. Ok, mas e as desvantagens de se começar pela letra? Olha, a maior desvantagem eu acredito que seja conseguir fazer uma melodia, uma música que se sustente por si só, tendo todas as restrições que uma letra te dá. Lembra aquilo que eu estava falando, né? Você precisa fazer uma música que se sustente, que seja muito boa. E às vezes, com todas as restrições que uma letra te dá, vai ser muito difícil você alcançar uma música que realmente convença assim, instrumentalmente. E eu acho que essa é a grande desvantagem de se começar uma canção pela letra. Uma outra desvantagem que eu vejo é que você pode ficar tentado a fazer uma melodia meia boca porque a tua letra está muito boa. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem total liberdade de fazer a letra, você possivelmente vai fazer uma letra muito boa, né? Assim, textualmente falando, você vai escolher boas palavras que você gosta muito, tal. Então pode ter um trecho ali que você fala, cara, esse trecho aqui tem que ser essas palavras aqui.
Eu não quero modificar a palavra. É isso que eu quero falar. Isso aqui fala da melhor forma possível o que eu estou tentando dizer. E aí você pode incorrer no seguinte problema. Você vai fazer uma melodia e às vezes você não vai encontrar uma melodia perfeita para aquele trecho e você vai querer, eu vou fazer uma melodia aqui, funcionou legal, ficou legal, ficou ok, passa, né? Aí você pode estar fazendo uma música ruim. Nessa tudo bem, funcionou, mais ou menos, dá para passar, aí é que você começa a destruir a tua própria música, entende? Então, como você fez uma letra muito legal e você não quer abrir mão da tua letra, às vezes você pode deixar a música um pouco de lado para dar atenção mais para a letra, para conservar a letra do jeito que você escreveu originalmente. Mais uma vez, não faça isso. Procure, ao máximo possível, encaixar uma melodia, achar uma melodia para aquela letra original que você quer, que você acha tão boa. Cara, tenta. Às vezes não é no mesmo dia, às vezes não é na mesma semana, tá? Mas assim, tenta mesmo achar uma melodia que encaixe perfeitamente ali. Porque senão você vai enfraquecer muito a música, tá? E se você não achar uma melodia, muda a letra. Faça uma melodia ótima e encaixe uma outra letra, faça alguma modificação para que a música fique muito, muito boa, tá? Essa é a minha dica. Nesse vídeo aqui eu estou falando de forma bem geral, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens dessas duas vias, dessas duas maneiras, né, de se fazer uma canção. Agora, se vocês realmente gostam desse tipo de conteúdo, né, e querem saber realmente como é que eu faço uma música se eu comecei pela letra, quais são as estratégias que eu posso lançar a mão, né, que eu posso utilizar para conseguir fazer uma boa melodia para minha letra. Ou o contrário, cara, eu tenho um monte de música aqui e não consigo fazer letra. Como é que eu faço para fazer letra? Vocês comentem aqui que eu faço vídeos explicando bem certinho, detalhadamente, como é que você consegue fazer as duas vias, né? Quem começa pela letra, quem começa pela música, e conseguir terminar essa música, né? Seja por qual via for. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, comentem, e se não estão inscritos, se inscrevam. Até o próximo vídeo.